Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um dia, o dia que antecede o nosso workshop do programa Emagrecendo em Paz. Amanhã a gente vai começar o dia às 9 horas da manhã e a gente vai terminar esse dia às 18. Sabe por quê? Porque eu tenho muita coisa para trazer para você. Amanhã a gente vai fazer sessões de constelação ao vivo. Eu vou trazer ferramentas, eu vou trazer informação, eu vou trazer para você uma vivência importante, para você entender como que o seu processo de emagrecimento pode ser diferente, como que é possível emagrecer. E para começar o nosso dia, então, eu vou começar contando uma história. Antes, eu só quero pedir para você que, se você de verdade quer mudar a sua vida com relação ao emagrecimento, se você de verdade quer fazer diferença, fazer diferente, quer chegar daqui a um ano, imagina essa situação, daqui a um ano a sua história ser completamente do que é agora, você olhar para trás e se ver tendo alcançado tudo aquilo que você quer com relação à sua saúde, com relação ao seu bem-estar, com relação ao seu corpo. Então eu convido você para vir amanhã assistir comigo o workshop do programa Emagrecendo em Paz. Convido você para estar comigo amanhã, para dar um jeito de tirar esse dia para você. Entra no link na biografia no Instagram, ou então entra na descrição de qualquer uma das minhas lives recentes, que você tem ali o link para o grupo do programa Emagrecendo em Paz, para você amanhã receber o link da reunião que vai acontecer pelo Zoom, tá bom? Então, eu vou começar contando uma história. Vou começar contando uma história de uma águia que o ovo dela foi parar junto com a galinha. Então, aquele ovo, da águia foi chocado junto com a galinha, é que ele acabou nascendo. E a águia nasceu achando que ela era um pintinho. E ela cresceu observando as águias voando no céu, mas sempre ciscando no chão. E quando ela tentava voar, ela voava 1 metro e pouco, e logo caía. Porque isso é o que a galinha faz. Então aquela águia, ela tinha aquelas asas douradas, ela era linda, mas ela olhava, observava as águias voando no céu e ela não conseguia perceber como que aquelas águias na verdade eram parecidas com ela, como ela se parecia com aquelas águias. E ela cresceu e viveu como galinha. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos águias. Nós somos águias em muitos aspectos da nossa vida. Nós somos águias com relação às vezes à maternidade, às vezes ao trabalho, à organização, ao cuidado de outras pessoas. Nós somos águias. Mas muitas vezes a gente nem se reconhece como águia. A gente nem vê aquilo que a gente faz. A coisa mais comum que eu encontro quando eu faço uma sessão de constelação é perceber que as pessoas não reconhecem aquilo que fazem, o seu próprio valor. Elas não conseguem enxergar a grandeza daquilo que elas fazem. Elas não conseguem perceber como elas são diferentes, como elas são importantes, o grau de comprometimento, de foco que elas têm para algumas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um homem que ele dizia para mim assim, na época um rapaz, ele dizia assim: eu não gosto de estudar. Você não gosta de estudar? Não gosto de estudar. Tá bom. Conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo melhor essa pessoa, eu fui vendo que ele aprendeu inglês sozinho, numa época em que não existia internet. Ele nunca tinha feito uma aula de inglês, mas ele tinha um inglês fluente. Ele não gosta de estudar? Não.
Você tem certeza que você não gosta de estudar? Não, não gosto. Eu sempre fui mal em matemática. Ah, então esse é o padrão que você tem para dizer para si mesmo que você não gosta, que você não é bom, que você não é inteligente, porque você não valoriza aquilo que você tem de bom, porque você nem enxerga aquilo que você tem de bom. Todos esses pensamentos que a gente tem na nossa mente, na verdade, eles trazem um peso muito grande para a nossa vida. Trazem ansiedade, sentimento de incapacidade. E o emagrecimento, enquanto você sentir que é incapaz, e a incapacidade, o sentimento de incapacidade vem muito forte, o sentimento de que é muito difícil vem muito forte, porque a maneira como a gente aprendeu a emagrecer é uma maneira sacrificante, difícil e que normalmente dá errado. A gente, nesse ponto da nossa vida, a gente vai sendo criado como galinha a vida inteira e não percebe que, na verdade, se nós tivermos consciência de quem nós somos, do que nós podemos e do processo exatamente como ele é, que ele é um processo multidisciplinar, que ele precisa abordar alimentação, ele precisa abordar, mas a alimentação ele tem que abordar de uma forma completamente diferente daquilo que a gente vê, daquela coisa que você pensa que você vai passar fome, que você vai ter que gastar comprando um monte de coisa cara, que você vai ter que, sei lá, comer mato, verdura o tempo todo, que tudo que você respira engorda. Então a gente vai tendo essas coisas. E aí, como é que a gente vai se sentir águia? Se o voo da águia parece impossível para nós. Então, esses conceitos, o que acontece com uma pessoa que se sente, que não percebe o próprio valor? Ela se sente travada com relação à questão profissional, com relação a questões de relacionamento, com relação a tudo na vida. E aí, tudo o que descontenta, a gente aprendeu a cuidar com comida. Então a gente come para aliviar o peso do trabalho, o peso daquilo que a gente está tentando aprender e não consegue, o peso daquilo que não está dando certo no relacionamento. Sabrina, eu tenho certeza que porque não é só você, é todo mundo. Somos nós, é você e somos nós, sabe? Eu tive que aprender a quebrar esse ciclo na minha vida para eu conseguir emagrecer. Não acontece de outra forma. Por isso que o programa Emagrecendo em Paz é Emagrecendo em Paz. Porque a gente vai vivendo essas experiências e a gente vai trazendo todo esse peso para a nossa vida sem a gente enxergar a nossa capacidade, sem enxergar o nosso valor, sem enxergar o quanto a gente já fez. A gente quando a gente olha para trás, a gente só enxerga as coisas que a gente não fez, que a gente não conseguiu. A gente carrega um peso. Eu não sei se você, no seu caso, é mãe, se não é, mas se você for mãe, a gente carrega ainda o peso do medo e da culpa a vida inteira. Aquilo que a gente não conseguiu ser perfeita, aquilo que a gente sente medo do futuro dos nossos filhos. Então a gente carrega isso e é um peso que vai ficando cada vez maior e a gente vai, além de tudo, a gente vai se afundando muitas vezes na ansiedade, depressão e se sente incapaz de sair daquela situação. Como que a gente vai conseguir emagrecer e olhar pra gente se a vida é tão pesada? Se as coisas são tão difíceis? Mas eu vou dizer pra vocês, tenho um filho com 9 anos, agora me explica se você não sente medo e culpa. Desde que nasce, a gente tem medo de morrer, medo de sufocar. Aí, quando chega nessa idade aí, a gente começa a ter medo porque vai ficando na pré-adolescência e vai tendo contato com coisas que não tinha antes e a gente não sabe como agir. Você nunca fez faculdade de maternidade, ninguém nunca te ensinou, te disse assim, olha, eu vou te ensinar agora, você vai fazer um curso aqui de 10 anos de faculdade de mãe. Não tem isso. A gente só traz aquilo que a gente recebeu.
E acontece que os nossos filhos, inclusive, muitas vezes nem são parecidos com a gente mesmo. Nem tem e quando tem as mesmas dores é pior ainda, porque aí a gente fala misericórdia, não queria que ele passasse por isso, eu passei por isso, não queria que ele passasse. Eu sei que é isso, medo e culpa, medo e culpa. E aí a pressão financeira, que é muito grande, muitas das mulheres ainda carregam a responsabilidade de cuidar sozinhas da família. Então, é um peso enorme como que a gente vai conseguir pensar em emagrecer. Então, eu vou contar para você. As coisas não precisam ser tão pesadas. Você tem coisas que você precisa entender a seu respeito que você não conhece, para aliviar esse seu fardo, para aliviar essa sua culpa, para aliviar o seu medo, para te ajudar a seguir com confiança. Esses dias foi tão interessante, eu fiz uns tempos atrás, eu fiz uma constelação com uma pessoa que eu pensei que eu fosse ter que constelar um luto, né? E eu sabia que a questão dela era o luto, a partir do luto ela engordou. Só que quando eu comecei a trabalhar essa constelação, todos os sentimentos que ela tinha relacionados ao luto começaram na infância, numa infância difícil, com problemas na infância com os pais. Aí a sensação que ela tem no luto, o medo que ela tem do futuro, o medo de criar os filhos sozinha, tudo isso está relacionado às coisas que vieram antes, lá da infância dela. Quando a gente começa a trabalhar a infância, eu passei a constelação inteira trabalhando a infância. E levei 5 minutos para resolver a questão do luto. Não era o luto. É lógico que o luto trouxe a tristeza, mas não traz aquele desespero. O desespero vem lá de trás, por conta de experiências que ela tinha vivido lá atrás. Então, como é que a gente enfrenta tantos desafios quando a gente nem sabe o que dói? A gente nem sabe por que dói. Emagrecer é como a águia e a galinha, né? A gente precisa se ver águia, precisa entender a capacidade que a gente tem, precisa entender de onde vêm as nossas dores. Eu vivi isso, né? Eu sou mãe de 6 filhos, fiquei grávida 8 vezes, perdi 2 gestações. E nesse caminho eu fui engordando e sem saber como voltar. Eu não sabia como voltar. Eu tinha que ser a mãe perfeita, eu tinha que dar conta de tudo, meus filhos tinham que ter tudo, e os filhos têm que ter mesmo, e a gente tem que dar mesmo, a gente tem que ajudar mesmo, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Só que a gente não precisa ter tanta preocupação. Então, o que eu vi ao longo dos anos? Que eu precisava olhar para mim. Em determinado momento a gente tem que se olhar. Quando eu consegui olhar para mim, eu me tornei uma mãe melhor, eu vivi a vida com mais leveza, eu consegui emagrecer. Eu voltei a usar manequim 38 depois de 6 gestações, 8 gestações na verdade. Eu sempre tive problema para engordar, a Sabrina falando. Depois que meu pai morreu, começou o efeito sanfona. É isso mesmo. Na verdade, existem outras razões pelas quais você engordava lá atrás. E aí o luto só agrava o problema, né? Ele só traz, ele é um gatilho. É o gatilho para trazer dores que já estavam lá, desde antes. Por isso que o programa Emagrecendo em Paz, ele não é um programa de dieta e exercício. Ele é um programa que vai trazer para você, vai te ajudar a sentir paz em relação a essas coisas, a reconhecer o seu valor, a reconhecer o quanto águia você é, a trazer a mostrar para você aonde é que você tem essas características, como que você traz isso para a sua vida, para o seu emagrecimento, como que você organiza a sua vida, como que é possível, né? Mesmo que você tenha uma vida super agitada, né? Porque assim, eu não tenho tempo para emagrecer. Eu não tenho tempo para emagrecer é outro problema grande, que a maior parte das pessoas tem.
Mas quando a gente aprende a gerir o tempo, a enxergar caminhos, a gente enxerga caminhos e muda. Então, é muito importante a gente entender que toda essa pressão da nossa vida, tudo que vem lá desde a infância, ela se torna obesidade na nossa vida. Ela se torna, porque se torna comida, né? A gente come, mesmo que a gente não faça isso, que nem eu conheci uma pessoa, né, que ela comia desesperadamente, a compulsão dela estava completamente fora de controle, então ela pegava uma forma, seja lá o que for, ela comia, rápido, muito rápido, e ela estava muito obesa. Cris, minha querida, seja bem-vinda! Então, mas eu vou falar uma coisa pra você. Você tem tempo, mas é como se tivesse paralisado, não é não? Como se você não tivesse força para fazer o que precisa ser feito. Existe, gente, tudo isso tem um fundo emocional por trás. Todas essas coisas têm um fundo emocional por trás. Não existe uma regra, tá? Não existe, então eu não consigo emagrecer, é porque eu sofri determinado problema. Não, não é assim. Mas acontece que todas as coisas que todas as nossas dores, elas se transformam na incapacidade, elas se transformam no cansaço, elas se transformam na ansiedade, e a gente vai comendo para poder compensar isso. No meu caso, eu não tinha nem consciência que comia. Eu não tinha consciência que comia porque eu comia aos poucos. Eu ia lá, pegava um, voltava, fazia alguma coisa, voltava, pegava outro, comia de novo. Eu fui tendo consciência quando eu percebi que eu comia, eu não conseguia parar enquanto não terminava tudo, não acabava tudo. E eu estava num processo tão grave, tão sério, que eu sei que se hoje eu tivesse ainda nesse processo, eu estaria talvez ultrapassado os 3 dígitos, né? E eu olhei para isso a tempo, mas o que falta? Motivação, você encontrar a motivação certa, entender sua capacidade, curar essa dor. É tão diferente os motivos de cada um, são tão diferentes. E isso normalmente começa lá na infância e tem um gatilho na idade adulta que traz de volta a dor da infância. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, na internet, eu comecei a fazer o trabalho que eu estou fazendo hoje, nas redes sociais, eu me sentia... Isso exige, quer dizer, eu faço as lives, mas eu tenho atendimentos individuais, eu tenho o grupo que eu acompanho, eu tenho grupos que eu trabalho junto, né? Eu tenho os posts que eu preciso fazer, vídeos que eu aprendi a editar, de repente eu aprendi a fazer um monte de coisa que eu nunca mexi. Né? A primeira live que eu fiz no Instagram, eu anunciei a live, quando eu fui abrir a live eu não sabia. Falei, ai Senhor, aí eu já tava na hora praticamente, aí eu gravei um vídeo rapidinho, falei, gente, espera um pouquinho que aqui é a tia da internet. Coloquei lá, falei, espera um pouquinho que eu já chego. E aí eu fui lá no YouTube, aprendi e comecei minha live. Então, eu tava me sentindo como se eu estivesse num trem-bala. Eu me senti exatamente assim, num trem-bala, e eu dirigindo um trem-bala sem nunca ter dirigido antes. Me sentindo insuficiente, apesar de eu estar fazendo o melhor que eu podia, de eu estar tendo resultado, de eu estar vendo as pessoas mudarem, de eu estar conseguindo fazer, eu me sentia dirigindo um trem-bala. E o que estava acontecendo com essa questão do trem-bala? Eu estava lá dirigindo meu trem, e aí eu fui fazer uma constelação. E interessante é que essa constelação eu fui fazer não porque eu percebesse que eu tinha um problema. Eu achava que era natural me sentir assim, afinal de contas eu estava fazendo um monte de coisa diferente. Então o que aconteceu? O que eu fiz? Eu fui fazer uma constelação porque eu estava mentorando uma pessoa que queria vir para a internet. E ela estava insegura, né, para fazer o atendimento dela como consteladora. Eu falei para ela, você vai treinar em mim. Vamos lá que eu vou fazer essa constelação com você. E aí,
Como eu já tinha feito outras constelações, eu achei, gente, tá tudo certo, não tenho, né, nada assim, tá tudo bem, já resolvi os nós importantes da minha vida, tá tudo certo. Começou a constelação, eu disse para ela, falei, eu me vejo como uma pessoa dirigindo um trem-bala e sendo que eu nunca fiz isso antes. Quer dizer, correndo atrás, né? Sempre correndo atrás. E aí ela me fez uma pergunta. Ela falou para mim assim: quando na sua vida, na infância, você se sentiu assim, dirigindo um trem-bala? E ela me pegou de surpresa. Não pensei que ela fosse se ater a esse detalhe. E eu levei um susto. Eu falei, na infância? Aí eu lembrei. Quando eu tinha 6 anos, eu entrei na escola. E eu morava num bairro bem distante. Então eu estudava numa escola, uma escola mista, que eles chamavam. Uma escola rural. Como que era isso? Uma sala enorme, com primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo na mesma sala. Então eu ficava no primeiro ano, e aí eu fazia a minha lição, terminava a minha lição do primeiro ano, enquanto o pessoal terminava a lição, eu fazia do segundo. Então eu fiz 2 anos em um. E isso foi natural para mim, estava tudo bem. Aí a professora disse para minha mãe no final do ano, olha, eu não vou colocar ela no segundo ano, porque ela vai ficar entediada. Ela fez toda a lição do segundo ano, ela fez no primeiro. Então eu vou passar ela para o terceiro. Então imagina, com 7 anos eu entrei no terceiro ano. Com 8 anos eu estava entrando no quarto ano, que eu faço aniversário bem no meio do ano. Com 9 anos eu entrei na quinta série e comecei a ter um monte de professor. E eu não me sentia, eu comecei a ter um monte de professor, eu não sabia me organizar com aquilo, eu não sabia o que fazer. E aí, eu fui falando para ela, eu me senti, né? E aí, eu conversando a respeito de uma série de coisas de relacionamento com a minha mãe e tudo mais. Aí eu peguei e falei para ela assim, e minha mãe deixou o trabalho dela porque meu irmão repetiu de ano. E aí ela disse assim para mim, espera, menos, vamos lá. Você ajudava sua mãe em casa, com seus irmãos. Você estava com 9 anos na quinta série. E quem repetiu de ano foi seu irmão? Eu falei, foi. Ela falou, e você que é insuficiente? E eu fiquei pensando. Eu falei, mas eu ficava de recuperação. Ela falou, mas você deu conta. Você deu conta da recuperação, você deu conta, você passou, você conseguiu. Você é insuficiente? Eu falei, opa, não sou. Não sou. Então, nós não temos uma noção clara, muitas vezes, do nosso potencial. É aquilo que eu estava falando desde o início, da águia e da galinha. É a águia criada achando que é galinha. E a gente todo mundo tem um pouco disso. Por mais que a gente tenha uma autoestima elevada, que a gente perceba que a gente tem capacidade para um monte de coisa, gente, nós mulheres, as mulheres, é uma porcentagem imensa de mulheres que inclusive são bem-sucedidas profissionalmente e tudo mais, mas que têm problema com obesidade e não conseguem resolver a questão. Tem problemas de baixa autoestima, não percebem seu valor, não percebem sua capacidade. E aí a gente tem um monte de coisas que influenciam isso. Então, eu permaneci, né? Eu voltei para o manequim 38 depois de ficar grávida 8 vezes. Depois de ter minhas 8 gestações, eu tive 2 abortos, e eu falo sobre isso porque o aborto ele é muito mais difícil de recuperar do que a gestação, porque a gravidez traz a amamentação ajuda o corpo a voltar ao normal. Eu perdi um bebê de quase 5 meses, eu perdi esse bebê de quase 5 meses de gravidez, e a recuperação é muito mais difícil, e isso aconteceu quando eu tinha 41, 42 anos, alguma coisa assim, não vou me lembrar com exatidão, porque eu sei quando nasceu meu último filho, que eu tinha 43 anos. Então, o que acontece?
nesse período, né, quando eu passei por tudo isso, e a sensação que eu tinha também era de incapacidade de emagrecer, era de não conseguir voltar. Então a gente tem sentimentos, a gente tem coisas dentro de nós não percebemos. Naquele momento que eu percebi a importância, de cuidar do meu emocional, que eu cuidei do meu emocional e eu emagreci, eu fiquei, isso foi aos 43 anos, eu voltei para o manequim 38. Porque eu entendi que eu era águia. Só que nesse caminho, e eu entendi que eu era águia com medo de morrer, tá, gente? Assim, às vezes a gente precisa de um choque. E o que a minha proposta, quando eu falo de emagrecer em paz, é a gente não precisar esperar o choque. Porque às vezes o choque vem, no meu caso o choque veio por uma gestação aos 43 anos e a consciência de que eu podia morrer e deixar meus filhos novos, porque eu tinha uma tendência fortíssima a diabetes, tive diabetes gestacional, tenho diabetes na família. Eu não quero que meu filho cresça, que eu viva 20 anos com ele e morra. Eu quero ver meu filho casar, ou ter filhos, ou crescer, ou fazer o que ele quiser da vida dele. Eu quero ver minha família. Eu quero estar com eles o quanto tempo eu puder. Isso está na minha mão? Não está. Mas eu entendi que existiam coisas que estavam na minha mão. Eu não tinha controle nenhum, eu não conseguia de jeito nenhum emagrecer. Então eu fui tentar entender por que eu não conseguia parar de comer. Por que isso era mais forte do que eu? Por que isso era maior do que eu? Então eu me vi águia. E eu emagreci. Aí o que aconteceu? Depois de 10 anos sem comer absolutamente nada de açúcar. E quando eu falo isso, eu não falo de parar de comer doce, mas uma pessoa que tem questão com diabetes, o açúcar é um veneno. E eu tirei o açúcar. Nunca tirei o doce. Nunca deixei de fazer doce pra mim, com frutas, de maneira super natural. Tirei tudo isso com tranquilidade, sem sentir, ai, que horror, eu tô vendo aquele doce, eu quero comer aquele doce. Não, eu não preciso disso. O sentimento que eu tinha era claro, eu não preciso disso. Tá tudo bem. Não preciso comer doce. Tá tudo bem, eu tô satisfeita. Pode comer doce à vontade na minha frente, que faz a menor diferença pra mim. Só que em determinado momento, um dos meus filhos começa a ter problema com obesidade e baixa autoestima, ansiedade. E aí, eu posso permanecer magra, bonita, maravilhosa? Não. Meu filho não tá bem, como é que eu vou ficar bem? E aí, nesse momento, eu começo a comer uma barra de chocolate meio amargo, que é o 70%, por dia. Eu começo a comprar chocolate todos os dias para comer. Por que eu estava fazendo aquilo? Por que eu perdi o controle? Porque eu não me sinto digna. Porque se meu filho não tá bem, eu tenho que ficar mal junto. Quem tá mal ergue, quem tá mal não ergue. Qual é o sentido disso? Mas na minha cabeça era assim. E aí eu engordo, mas engordo de novo. Não muito, mas engordo. E até entender que era isso. Até perceber, até entendia que era isso. Só não sabia como sair dessa situação. Então, se nós não cuidamos do nosso emocional, como é que a gente vai cuidar da questão da alimentação na nossa vida? Se a gente não entende o que está doendo, o que a gente está buscando na comida, o que está acontecendo, se a gente não entende, como que a gente vai mudar isso? Não muda. Por isso, o convite que eu trago para você hoje é para você tirar o sábado para poder participar comigo do workshop do programa Emagrecendo em Paz. Tira esse dia para você poder olhar para você entender um pouco do que está acontecendo com você. Se permite enxergar a águia que existe em você e alçar voo. Nesse processo, primeiro a gente enxerga a águia, a gente se enxerga a águia, e depois que a gente se enxerga a águia, então a gente vai aprender a alçar voo.
A gente vai aprender a levantar voo e permanecer no ar. Então, meu convite para você é: se para você chegou, se para você acabou, se você quer dar um basta, muda isso, tá bom? Tá gravado, vai ficar gravado, Cris. Gente, entra no link que tá na bio. Eu sei que algumas pessoas aqui já estão fazendo parte do grupo. Quem não faz, vai lá, porque amanhã a gente vai ter o workshop. Eu tô encerrando agora, viu, Cris? Mas vai ficar gravado, eu vou salvar no Instagram e no grupo no Face. Algumas lives, às vezes, eu não consigo salvar no Instagram, mas no grupo do Face fica, tá? O grupo do Face é Inteligência Emocional para o Emagrecimento. Eu vou colocar o link para vocês lá. Mas essa vai ficar aqui no Instagram. Gente, se prepara que amanhã vai ser 10, tá bom? Eu tô me preparando muito bem para amanhã a gente ter um dia incrível. Na última live na último workshop que eu fiz, eu tive, quem começou comigo foi comigo até o final do dia, porque foi muito bom. Eu vou fazer constelações ao vivo, a gente vai ter uma série de coisas pra gente fazer junto. Então eu te espero lá. E hoje, às 18, eu entro de novo para fazer outra live, para convidar você, para te trazer um pouco mais sobre essa questão do emagrecimento, que é tão complicada e que a gente traz como um processo tão difícil. Então, até mais tarde, eu te espero lá no grupo e te espero para a gente poder fazer esse workshop amanhã. Beijo grande. Gente, curte e compartilha essa live, compartilha com quem você acha que vai ser útil, que é importante. A gente tem uma quantidade de gente grande demais passando por dificuldade com emagrecimento, baixa autoestima. Então compartilha. Beijo!